Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Fia. Eu sou Andrés Costa e hoje eu trago mais um convidado especial aqui para falarmos sobre fundos imobiliários. O convidado de hoje é o Christian Yarussi, The Hill Capital. Muito bem-vindo, Christian. E vamos aí falar sobre fundos imobiliários, o mercado também, esse mercado pujante aí. Até estávamos falando um pouquinho antes de iniciar essa gravação da evolução no mercado, né? E por que não também trazer aqui a visão dele, que é de um escritório, né? Então, essa visão diferenciada existente aí. Mas antes, se apresente, Christian, fale um pouquinho aí da sua trajetória, quando você começou a investir, para daí a gente falar sobre fundos imobiliários e essa evolução do mercado. Muito bom, obrigado, André, é um prazer te conhecer, é um prazer aqui falar com você. Bom, hoje basicamente eu atuo na mesa de renda variável da The Hill, né? The Hill é um escritório aí de agente autônomo credenciado do BTG Pactual, e a gente tenta trazer realmente essa proximidade do investidor, pessoa física, com renda variável, né? Uma tarefa que cada vez mais a gente vem ampliando. Acho que o investidor precisa ter essa parcela de diversificação, e hoje eu atuo como trader na mesa, cobrindo renda variável de maneira geral. Então passei também por mesas de operações, de MFO, e hoje estou atendendo aí o pessoal da The Hill. Maravilha! Então você cobre fundos imobiliários, ações, e como é que você tem visto aí, né? Já começando um pouquinho antes até de adentrar nos fundos imobiliários, Christian, como é que está a sua percepção, né? Nós estamos no metade do ano, né? Ou seja, 6 meses praticamente já se foram. Como é que foi essa visão 2024 aí, e até a perspectiva mesmo para o mercado em geral? Aí depois a gente vai um pouquinho mais a fundo dos fundos imobiliários. Joia. Bom, acho que a gente viu uma mudança bem interessante no sentido de política monetária, né? Tanto o Brasil quanto lá fora. A gente tinha um discurso, puxando um histórico aí lá no meio do ano passado, era em relação à inflação americana, em relação ao corte de juros aqui e lá fora. No fim do ano o mercado animou bem, então a gente viu alguns fundos performando muito bem no ano passado. Fim do ano foi fantástico para a Bolsa. E aí os dados acabaram segurando um pouco mais o discurso do Fed em relação ao corte de juros, e por reflexo a gente acabou sentindo nossa reprecificação de juros aqui, tanto por questão do Fed quanto em relação à fiscal também. E aí, por consequência, a gente acaba sofrendo na remarcação dos FIIs. Então, isso, no nosso ponto de vista, acaba sendo uma oportunidade, né? Então, a gente identifica que para o investidor pessoa física, principalmente, explorar um pouco mais a diversificação. A gente viu aí em relação à diminuição, a mudança, né, da CVM em relação à estruturação de CRI, e CRA, isso é um ponto positivo por realmente selecionar mais os produtos. Então a gente vê como um bom produto, um bom veículo, e tende a performar, né, trazer bons resultados para os investidores aí, de médio e longo prazo também. Exatamente, teve também, foi um bom ponto que você trouxe aí em relação até mesmo a essa modificação, né, da CVM em relação aí aos CRIs, aos CRAs, LCI, LCA, Isso. prazos, né, e também a forma como você estruturar eles que vinha sendo feito de uma forma um pouco exagerada no mercado e agora deu uma segurada, né, Christian? Isso é bem positivo, né? A gente acaba entregando, acho que, melhores produtos, não que a gente não tinha, mas selecionando melhor, acaba focando realmente um CRI para que de fato é usado na construção imobiliária. Antigamente a gente tinha uma bagunça ali, enfim, eu acho que isso tende a ser benéfico para o investidor. Exatamente. Uma melhor selecionada aí, né, nos projetos e realmente voltar para o que era o intuito, né, em si Exatamente. dessa estruturação. Christian, e como você conheceu os fundos imobiliários? Bom, eu conheci os fundos imobiliários um pouquinho antes do Covid, né? Peguei um movimento ali que acho que todo mundo começou a conhecer em 2019, então foi também nessa mesma época. Anteriormente eu só fazia derivativos, então para mim foi uma novidade, né? Então confesso que a gente fica um pouco mais receioso, todo mercado que a gente não conhece a gente tem um pouco mais de cautela na hora de fazer a alocação, mas quando eu conheci vi
companheiro de trabalho que ele comprava fundo há muito tempo, né, foi de banco e tudo mais, e era um discurso muito interessante que eu guardo para mim até hoje, de não olhar muito o yield dos ativos, e sim realmente a recorrência. Então eu acho que a gente viu no movimento, principalmente no ano passado, de juros, de inflação acima de 2 dígitos, com CRI com muita taxa. E aí a hora que você tem essa inflação um pouco reduzida, isso acaba não sendo tão vantajoso. Então você tem um risco de crédito um pouco maior, diferente de um fundo que tem uma recorrência melhor. Você pega um fundo de laje, por exemplo, um fundo de renda urbana, que ele é um fundo mais reloginho, assim, mais flat de uma maneira geral, não tem um yield tão alto, e aí o investidor acaba olhando só a rentabilidade mensal, e não o histórico, oscilação de cota e toda a composição da carteira. Então isso é um ponto interessante, que eu não conhecia também, né? Eu ouvi isso logo que eu conheci, eu falei assim, caramba, mas por que eu vou trocar um fundo que está pagando, por exemplo, 1,1 de taxa para um que paga 6? Não faz muito sentido, o investidor talvez fique me perguntando, putz, por que eu vou receber menos se eu posso receber mais? Que realmente não acaba olhando isso como um risco embutido. Então, acho que isso é um ponto bem interessante que vem mudando ao decorrer do período, e a cada ano mais investidores, então a gente tem uma atualização, uma demanda diferente, os relatórios cada vez melhores, né, os fundos, acho que por sinal é melhor de alguns imobiliários que até de alguns fundos específicos, então realmente a gente vem vendo uma evolução muito positiva. Exatamente. Teve uma evolução considerável aí nos relatórios. Volta e meia eu converso com gestores ou mesmo analistas que contam essa história, né? Que era muito difícil, quase não tinha dados no mercado, e agora nós temos aí tem projeções, realmente o que está acontecendo, né? A importância também de acompanhar ali os fatos relevantes e ver como é que vai se demandar ao longo do tempo, e esse acompanhamento dos relatórios. Então, de fato, houve uma evolução bem considerável aí em relação aos fundos imobiliários. Uhum. Christian, você foi de derivativos, e derivativos é um tema que confesso que dá um pouco de arrepio e um pouco de medo nas pessoas, né? Opções, contratos futuros, contrato a termo, são aí mais sopas de letrinhas, né? Que as pessoas ficam um pouco receosas em relação a isso. Deve ter Exatamente. bastante história a respeito, né? Tem, até né, a gente acaba acompanhando alguns fundos mais específicos, com conversa com gestores, e tem alguns fundos que têm uma flexibilidade justamente numa gestão mais ativa, que a gente acha que é bem interessante, né? Claro, eles vão ter que usar de derivativos para fazer swap de IPCA para pré, ou de CDI, enfim, aí o gestor acaba fazendo da maneira que acha mais conveniente pelo momento. Então, isso é interessante. Realmente, é um paradigma que a pessoa física acaba tendo, mas a gente vem para desmistificar isso e trazer, acho que derivativos, fundo imobiliário, renda variável de maneira geral, como uma outra ferramenta, né? Derivativos foi criado para realmente proteger e não com intuitos, na época, assim, de especular, e acho que as pessoas acabam adotando estratégias em momentos errados. Então, acho que a gente faz essa função hoje na The Hill, justamente ter esse braço para o cliente para poder assessorar ele da melhor maneira possível. Exatamente, o intuito é justamente essa proteção, né? Isso aí. O que eu acho que causa mais dúvidas é a forma como é feita, né? Se você compra um call, se você compra um put, o que realmente acontece. Mas eu acho que isso é um papo para uma outra conversa Claro, aqui, que claro. realmente vai longe, né, Christian? Vai, tem bastante conteúdo. Tem bastante conteúdo mesmo. Questões econômicas, né? Você deu aí um panorama a respeito, né, em relação a 2024 e como ele realmente impacta, né, a parte e até mesmo a parte macro. E gostaria que você explorasse um pouquinho mais aí que você tenha percebido em relação aos fundos imobiliários em específico, né? Como que Tá. ele tem aí impactado, e até mesmo essa questão dos juros futuros, né? Como eles são inversamente proporcionais. Exatamente. Eu acho que por consequência de a gente ter o adiamento aí de corte de juros, trouxe uma pressão aqui para os nossos juros.
Então, temos N variáveis que acabam impactando na curva, desde fiscal, lá fora, e tudo mais. E isso acaba sendo um reflexo, porque quando a gente olha a taxa pré, a gente tem o custo do carrego. Então, tudo que é precificação, que tem uma reprecificação, desde o Tesouro, o leilão que o Banco Central precisou elevar taxas, sei lá, do NTNB 35 a 40, isso acaba fazendo reflexo em títulos de crédito privado, e aí, por consequência, a carteira de CRI acaba sofrendo remarcação, então toda a curva de juros ela acaba impactando nos ativos que têm taxa pré. Então, a maioria dos fundos acaba sentindo. E quando a gente tem um juros elevado, tirando o viés da perspectiva de que teríamos um corte de juros um pouco mais acelerado e tudo mais, a gente tem esse breque realmente na economia. Então, imobiliário acaba sentindo um pouco, a gente mantém os juros mais altos realmente para controlar a inflação, então, custo, reprecificação de aluguel, então, é uma cadeia que acaba reprecificando todos os ativos. E aí, por consequência, alguns fundos reprecificam de uma maneira, outros um pouquinho mais, outros menos, mas, de maneira geral, os fundos imobiliários sofrem de maneira inversamente proporcional na abertura da curva de juros, né? Então, a gente tem a cota aí, falando tecnicamente, a gente tem o PU dos ativos reprecificados e aí traz o valor patrimonial um pouco para baixo se a curva acaba abrindo. Então a gente vê esse movimento. O contrário também é verdadeiro, né? No melhor cenário que a gente viu, teve fundos que estavam negociando muito mais ao valor de cota patrimonial, que é justamente porque tinham bons ativos em carteiras, com boas taxas, e aí com juros mais baixos. Fantástico, a gente tem uma precificação para cima do valor patrimonial. E por isso a gente tem essa volatilidade e está vendo aí recentemente nos fundos de maneira geral. Exatamente, criando boas oportunidades naqueles que estavam realmente com ágio, né, até pouco tempo e agora estão mais próximos ou até mesmo na cota patrimonial. Lembrando, pessoal, que nós estamos gravando em junho esse podcast, então ainda muita coisa pode acontecer até esse episódio ao ar. Christian, e segmentos, Christian? Como é que você tem visto os segmentos em si, né, essa performance desses segmentos? Quais você tem olhado com um olhar mais atencioso em questões de oportunidade, né? Lembrando que não é recomendação, mas sim segmentos que têm aberto aí, né, essa possibilidade, e esse contato com os clientes que você tem, né? Como é que eles também estão vendo essa questão? Não, legal. Um setor que a gente teve um pouco, reduziu um pouco a exposição, foi no agro, né? Então os FIAGROS a gente vem reduzindo desde o comecinho do ano, então a gente vem reduzindo as posições, não aumentamos, claro, a gente viu um movimento muito forte, a gente sabe da importância do agro no PIB do Brasil, mas em relação a crédito, a gente preferiu reduzir por questões mais táticas no momento. Em relação à laje corporativa, a gente viu também sofrer um pouquinho essa relação do híbrido, alguns fundos que têm uma exposição numa região, então a gente também reduziu. O que a gente viu o movimento mais interessante foi de galpões logísticos, e também a gente gosta de infraestrutura, né? Vem tendo uma demanda um pouco maior de fundo de infra, tem o benefício de isenção também na rentabilidade da cota, então tanto por parte nossa de alocação, quanto por demanda de clientes, estamos aumentando as posições em fundos de infraestrutura. Bacana. Você falou de lajes, né? A lajes realmente é um segmento que desde a pandemia o pessoal fica naquele questionamento, né, Cris? Quando será o momento deles, né? Porque galpões se destacou muito, porque foi um dos poucos que realmente pôde trabalhar durante esse período. Shopping, né, até culturalmente falando ali, ele começou a andar mais, né, do que lajes corporativas, voltou-se a patamares até antes, né, da pandemia. Temos renda urbana também despontando aí, né, alguns fundos aí realmente fazendo movimentações interessantes, e você falou de híbrido, que é uma categoria que está cada vez mais ganhando espaço, né? Exato. Eu acho que tanto o fundo de infra quanto os FOFs
acaba trazendo uma flexibilização de investimento. Acho que o FOF, ele traz a ideia de ser mais tático, mais ágil, de realmente aproveitar momentos de a gestão fazer a troca, fazer algum carrego, fazer caixa. Então, eu acho que isso é um ponto bem positivo. Eu vejo que tende a aumentar os FOFs, e também os fundos de infra tende a ser bem positivo. Eu não vou me recordar o número exato, mas também o volume de pessoa física vem aumentando cada vez mais. Então, quando a gente olha o histórico de liquidez da maioria dos fundos, realmente está muito acima da média dos outros fundos. Então, acho que é um ponto bem positivo para a gente explorar mais, acho que entender mais o produto. Então, acho que realmente acaba sendo um setor para a gente colocar uma bandeirinha aí de acompanhar um pouco mais a fundo. E de shopping, também, no caso, vou trazer o lado de cliente, tá? O que a gente escuta. Todo mundo traz o medo do varejo, né? Acho que todo cliente teve alguma açãozinha ali de varejo que acabou sofrendo em algum momento. Então, é um setor que a gente fica um pouco mais cauteloso. A gente escuta realmente a demanda do cliente de, mas eu não gosto muito de shopping, de varejo está difícil, e é juros, e inflação, eu acho que o negócio não vai andar, estou vendo que o shopping não está bem. Então, é realmente pontos do cliente. A gente vê a oportunidade, tem ativos descontados, e é um varejo diferente, não é o varejo, é um varejo que assim, tem realmente demanda, alguns shoppings mudaram um pouco a distribuição, então aumenta um pouquinho restaurante, realmente a flexibilidade de alguns shoppings vem acontecendo, academia e tudo mais. Então, realmente as coisas vão mudando, mas o viés antigo do investidor acaba carregando sempre no que não dá certo, não olhando o horizonte. Então, acho que esse é um ponto interessante dos shops que a gente vem reparando por parte de cliente e de alocação também. É um ponto bem interessante que você colocou, Christian, de fato, né? Mas quando você vai no shopping, você vê que realmente ele está lotado, né? Mas confunde-se muito, né, a questão do varejo de rua com o varejo, né, do shopping. E realmente, depois da pandemia, eles mudaram, né, essa percepção. Então trouxeram muito mais opções ali dentro, né, oportunidades ali dentro. Faculdades, Exatamente. academia, outros tipos de serviço, né, Uhum. de beleza, não só ficar muito preso às lojas de marcas e também a questão de restaurantes, mas sim essa melhor distribuição, né, vamos dizer assim, de serviços, né, prestação de serviços, Exatamente. mercados. Então realmente eles mudaram bastante Uhum. essa percepção a respeito, né, e criaram oportunidades, né, Christian? Uhum, exatamente. E essa é um pouco da nossa função, trazer um pouco dessa visão para o cliente, justamente um pouco fora da caixinha do que às vezes escuta numa roda de amigo, que traz aquele prejuízo que ele não esquece de uma ação de uma empresa. Então a gente tenta fazer essa desmistificação para realmente poder diversificar o portfólio, porque sempre tem oportunidade, né? Mas você trouxe dois pontos, eu quero explorar aqui a relação ao investimento, que eu achei interessante. Você falou assim, apesar do PIB nosso, quase 20, ele varia, ele é entre 25% e 26% ali é agro. Uhum, Só que as pessoas pensam muito no agro da porteira para dentro, né? Esquece um pouquinho da porteira para fora, que tem muitos desafios. Mas incluindo tanto dentro quanto fora ali da porteira, por que vocês vêm diminuindo essa questão em relação a crédito versus fiado? O que vocês estão observando a respeito que vocês têm diminuído essa exposição a respeito? Então, basicamente a gente vem olhando um pouco de setor dentro dos fiagros, então a gente reduziu realmente, eh, a gente tem algumas análises e recomendações do próprio banco, que a gente acaba tendo como medida cautelosa, e realmente quantidade de default. Então a gente viu alguns defaults que acabaram aumentando, alguns créditos que a gente começa a analisar não fica tão viável, então a gente acaba não é meio que um viés nosso do escritório hoje não carregar a dúvida. Então, na dúvida, nós preferimos zerar. Mesmo que o fundo performe bem, então
algo que não soe muito, que possa trazer algum tipo de reflexo negativo do cliente, não que ele vá ter prejuízo, mas que ele fique nos questionando muito no sentido de estou desconfortável com isso, estou desconfortável com a cota, então nós preferimos encerrar por realmente não ver os fiagros de maneira geral performando muito bem. Então a gente acaba levantando uma bandeirinha, tem muito cliente que não está satisfeito em relação à cota, mesmo olhando no longo prazo, nós preferimos reduzir realmente por demanda de cliente, um desconforto de precificação. Então a gente precisa olhar a rentabilidade não só no FII, e sim numa carteira geral. Então, às vezes, a gente precisa fazer algumas articulações realmente para não impactar a rentabilidade de cliente ali no D0, mas nada impede de a gente reavaliar o fundo, o setor e realocar novamente. Exatamente. Tem acontecido algumas situações aí, né, que É, realmente levanta aquela bandeirinha amarela, né? essa semana Recente, tivemos, essa semana, é, então, passada, aham. assim, acho que a maioria tem, né, alguns fundos que sofreram aí nesses eventos passados, e eu acho que faz parte, né, ninguém conta com algo que vai dar errado. Eu acho que a medida é o quanto a gente vai agir mais rápido, a gente vai analisar, a gente vai conversar com a gestora, entender melhor. A gente tem um respaldo hoje do banco por trás, mas é um ponto que a gente fica bem atento porque são bastantes clientes, né? Então a gente tem que ficar preocupado com essa diversificação, com esse contato. Então não é só o nosso patrimônio, né? A gente basicamente está cuidando do patrimônio dos clientes. Então a gente realmente tem uma cautela bem crítica em relação a isso. E você falou, outro ponto, é os FIINFRAs, né? Não só essas questões de benefícios, né? Tanto na venda com lucro, que é isento, também no rendimento, mas até pouco tempo, né, eles eram aqueles primos dos fundos imobiliários um pouco esquecidos, né, eram poucos FINFAs que existiam, o pessoal tinha muita dúvida, principalmente a questão de debênture, e agora teve uma mudancinha também em relação a isso, mas Uhum. vocês ainda observam como uma oportunidade? Sim, é, alguns fundos andaram muito, né? Então a gente ficou um pouco mais cauteloso, até aproveitamos a oportunidade para dar uma realizada, né? Nada sobe ao infinito, então, mas acaba sendo uma boa oportunidade. Justamente eu acho que por olhar um pouco de alguns setores descorrelacionados, eu acho que isso é muito importante. Então, dependendo da estratégia da carteira que nós temos, nós alocamos um pouco para tentar fugir da correlação. Eu acho que quando a gente, olhando um pouco a alocação de carteira, gestão de carteira geral, nós precisamos ter algumas coisas descorrelacionadas. Então, algum evento que possa acontecer impacta um, mas não impacta o outro. Então, quanto a gente conseguir diversificar de uma maneira geral, acaba sendo mais benéfico para o cliente. Então, é um setor que estava esquecido, né? Então, a gente conseguiu pegar muito bem alguns movimentos dos fundos enquanto eles ainda não estavam acima do valor patrimonial, mas foi muito bom. A gente acha que pode ter um movimento bem interessante, trazendo realmente demanda também dos clientes. Então, se a gente vê que tem muita gente comentando, é fulano que está fazendo isso, ciclano está fazendo isso, o que você acha desse fundo? A gente vê que realmente a população acaba comentando mais. Então, foi um movimento que a gente viu e acabou aumentando a exposição nos fundos de infra também. Sim, e realmente, além de ser descorrelacionado, tem esse outro benefício aí que eu falei a respeito aí também da venda com lucro a ser isenta, né? Diferentemente do que acontece nos fundos imobiliários e nos fiagros. Uhum. Teve uma movimentação nos fundos imobiliários que eu confesso, Christian, que eu fiquei um pouco assim, ai, mas por quê? Será que é interessante? Será que não é interessante? Que é a questão da base 10, né? Que a gente via muito isso nas ações, né? Aquela Uhum. fração, Sim. e agora veio com mais intensidade, né? Nos fundos imobiliários. Você vê positivo isso? O que você escuta dos clientes a respeito? Como é que é a tua visão e como é que é a visão dos terceiros aí que interessados Sim, também, sim. né? Eu acho bem positivo, né? Eu acho que isso traz uma acessibilidade para o cliente muito mais fácil, né? Então, clientes que têm carteiras menores, estão começando a investir, quando cai aquele dividendozinho pequeno, às vezes ele fala, putz, não consigo comprar mais uma cota. Então, eu acho que isso é muito positivo. Também o lado da liquidez, né? Então, isso acaba trazendo mais liquidez. A gente tem fundos que realmente a liquidez é muito baixa,
Às vezes você precisa montar uma posição, ou desmontar, vender o ativo, realmente você acaba fazendo preço no ativo, então acho que isso é bem positivo. Não, eu acho que quanto mais acessível for para o investidor, melhor é. Então vejo isso com bons olhos, sim. E como é que os clientes veem? Eles falam para Ah, você assim, olha, Cristian, olha que legal, né? Eu comprei tantas cotas, agora estou investindo nesse fundo, porque abriu oportunidade, agora eu consigo, né? Não preciso juntar R$ 100. exatamente isso. E é legal, porque qualquer trocadinho ele consegue comprar. E às vezes, assim, era um movimento natural. Fundos mais caros, às vezes caíam valores menores, picado ao decorrer do mês, e aí qual que era a alocação? Isso é um fato real. No fundo que é a cota 10. Então, assim, comprar mais quantidade. Às vezes nem era o fundo de melhor oportunidade no momento, mas era o que dava para fazer recorrência. Então, eu acho que isso traz um poder de diversificação de maneira geral. Né? Porque às vezes você olha só o que é baratinho, o fundo, e você vai comprando. Aí o fundo que é cota acima de R$ 100, ele acaba segurando, e essa sensação de ter uma maior quantidade de cota, parece que não, mas os clientes sentem uma diferença. Então, às vezes, vou comprar 2 cotas, 3 cotas, passou de 10, de 100, de 1000, parece que traz um volume, é, uma, é um viés diferente, traz uma sensação diferente. Então, um pouco do feedback de cliente que a gente escuta também. É que é aquela questão, né? Eu consigo recomprar aquela cota específica daquele fundo, né? E eu Isso. vou aumentando, e com isso vai criando essa mentalidade de investidor, né? Uhum. Os comportamentos, né, começam a mudar e com isso vai criando essa recorrência. Acho que no começo eu fiquei receosa, mas hoje eu vejo com bons olhos, né, esse movimento. Porque, assim, é um benefício. Assim, o estudo que a gente fez, a diferença de o cliente só comprar um fundo e segurar por um período, na média, vamos colocar de 3 a 5 anos, e a diferença dele reinvestir os dividendos pagos. Então a gente tem um gap muito grande de valor, de patrimônio, onde ele poderia agregar se ele tivesse reinvestido. Em muitos casos, ele acaba não reinvestindo justamente pelo valor. Então, claro, tem clientes que começam bem pequeno, mas isso é um ponto que faz uma diferença. Então, você fala assim, putz, quanto eu consigo aumentar? Então, realmente acaba sendo um ponto positivo. E realocar no próprio fundo, né? E não eu recebo de um fundo aqui, realoco em outro. Claro, em momentos a gente tem desconto em alguns fundos mais específicos, a gente pode escolher alocar mais em um ou mais em outro, mas se a gente segue uma estratégia é, de reinvestir do próprio fundo, a gente consegue ter essa flexibilidade justamente por ficar a cota mais barata. Exatamente, acaba facilitando. E por que que era o meu receio, né, Christian? Essa questão de você alocar por alocar, e não você realmente entender o que você estava fazendo, em qual fundo você investir, Uhum. acabar até mesmo pagando caro quando um fundo é base 10, que isso acaba acontecendo, porque ela acaba valorizando muito, e o pessoal precifica ele com um ágio desproporcional a realmente o que tem ali dentro do portfólio. Era esse o meu receio. Mas por esse outro lado, esse outro viés, né, que cria-se essa mentalidade no investidor, aí acaba meio que facilitando e até mesmo oportunizando e crescendo, né, o mercado. Com isso vai se evoluindo também, né? Hoje tem Exatamente, diversos fundos aí, né, fazendo essa exatamente. movimentação de split. É. Eu acho bem positivo, sim. Eu acho que as mudanças às vezes assustam, né? Mas acaba sendo positivo porque a gente tem que realmente avaliar. Nesse caso, mais positivo do que negativo mesmo. Exatamente. E agora, né, você falou de diversificação, a gente costuma a falar no mercado que é o último almoço grátis, né, do pessoal. Mas o que que você instrui, né, essa parte mais educacional mesmo, em relação a considerar na hora de investir e montar mesmo esse portfólio mais diversificado, né, oportunizando aí a carteira do investidor como um todo. Eu acho que o fundamental é conhecer a gestora onde você está alocando o seu recurso, né? Porque na verdade você está delegando o seu patrimônio a alguém fazer a gestão. Então eu acho que a primeira seleção é boas casas, né? Principalmente na nossa curadoria.
casos que tenham um histórico um pouco mais longo, onde a gente consegue analisar tudo que foi feito na gestora ou um fundo específico. Então, acho que esse é o primeiro momento. O investidor ele tem que começar a olhar quem é a gestora, né? Qual é o histórico da gestora, quais são os fundos que a gestora tem, se ela está muito alocada, se ela não está. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse. O segundo, acho que é analisar os setores, né? Claro, a gente tem momentos que alguns setores vão performar melhor e outros momentos não, mas aí a gente entra na questão de diversificação. Acho ruim alocar tudo num setor específico, né? Achando que, putz, eu posso ter muito upside num setor e pode vir um evento que nem o adiamento de corte de juros lá fora, sentimos uma reprecificação aqui, fiscal, e estamos esperando o fundo subir até agora. Então, é ruim, é um ponto ruim. Então, acho que realmente diversificar, né? A gente ter uma parcela ali em cada setor. A gente gosta de olhar sempre a distribuição dos fundos, então qual é a concentração de ativos que o fundo tem. Realmente, se depender muito de um ativo, sempre a gente precifica o caos. Né? A gente precisa saber se tudo der errado, qual é o tamanho do errado. Né? Claro, a gente não tem como saber isso, mas no modelo matemático a gente gosta de ter essa noção, realmente para ver quanto a gente está concentrado ou não dentro do fundo. Então acho que esse é um ponto, de olhar se o fundo não é muito concentrado em um único ativo, qual é o rating dos ativos, qual é o setor. Então acho que isso é um outro ponto. Valor de cota, né? Acho que preço em relação a patrimônio. Nós não gostamos muito de pagar acima do quanto vale o patrimônio. Claro, tem momentos em que realmente, principalmente de crédito, a gente tende a ver uma reprecificação mais cara, que é justamente um fechamento de curva de juros, tem uma reprecificação dos ativos que estão na carteira, e aí nós temos um upside em relação ao patrimonial. Então, tudo bem, é um movimento natural dos fundos de crédito. Mas, realmente, a gente busca alocar nos fundos que estão abaixo da cota, e aí também olhando em relação a dividendo. Mas, sempre visando a recorrência dos fundos. A gente não quer um fundo que, putz, dá desculpa da palavra, mas dá uma porrada de 1, 2, 3 meses e depois o fundo não tem uma consistência. Porque quando a gente aloca, né, faz esse comitê com o cliente, a gente vai ter esse feedback contrário. Então o cliente ele vai nos questionar, putz, mas pagava, não paga mais, o que está acontecendo? Então a gente tem que ter muita cautela e realmente colocar fundos que têm uma certa recorrência, né? Então a gente tem um bom histórico, é mais fácil de a gente explicar para o cliente, mostrar para o cliente, e ele olha isso assim, tudo bem, estou investindo em um produto legal, um produto que tem vantagens em relação ao imposto de renda, diversificação de carteira, e eu tenho um histórico do que foi o fundo, de como que a gestora trabalha, do que realmente fazer algumas apostas. Eu acho que isso é um mal que o investidor às vezes acaba fazendo. Acho que é natural, todo mundo quer tentar capturar alguns prêmios em alguns ativos, que realmente tem, sempre tem algum ativo mais descontado, alguma coisa, mas eu acho que a gente tem que tomar um pouco mais de cautela na hora de fazer as alocações. Então, basicamente, é assim que a gente seleciona a nossa carteira de fundos. Não, bacana. É guidance, né? Ou seja, essa recorrência passada, mas que também tem uma recorrência ali no presente e no futuro, né? É algo que eu sempre pergunto para os gestores, essa questão do guidance, né? Que eles não eram muito divulgados. E agora eles vêm trazendo ali, olha, vai ficar entre tal e tal, né? Claro que cravar não tem como. Não tem Mas como. exatamente, mas que pelo menos, né, eles mostrem ali um intervalo para que você possa fazer. Por quê? Porque os fundos imobiliários e os FIAGROS, né, agora, né, já que é um produto mais recente, e os FIINFRAs, é a questão justamente de você montar uma carteira e você ter uma recorrência, como se você tivesse um aluguel ali, né? Se você não Exatamente. tem essa guidance, você fica um pouco perdido em relação a quanto você vai receber. Claro, tem os momentos que tem essa porrada, como você falou, que é a questão de um não recorrente, e por isso você precisa entender, até para você não achar que aquilo ali vai ser realmente o que vai ser pago, mas que tem ali falando, né, a respeito. Não sei se você concorda comigo. Concordo 100%. Exatamente. Claro, é difícil muito a gente marcar, né? O mercado, a renda fixa é variável, então
quando a gente fala de juros, principalmente, né? O Brasil tem uma volatilidade de juros considerável, então isso é ruim em termos de previsibilidade, mas é um gerador de oportunidade. Então a gente acho que tem que olhar o mercado, claro, sempre mais de uma forma cautelosa, mas olhando o copo de maneira cheia, porque sempre dá uma oportunidade. Então acho que é isso que a gente busca trazer para os clientes do nosso escritório, mas com uma certa cautela, uma certa segurança ali nas alocações. Fundos de papéis, né? A gente até não comentou, a gente falou muito de fundos de tijolos, comentou a questão ali da parte de crédito ali nos Uhum. FIAGROS, mas a gente não falou em relação aos fundos de papéis nos fundos imobiliários. Como é que você tem visto? Então, no ano passado a gente viu os fundos, assim, muita oferta, basicamente reprecificação, tinha, enfim. E agora eu acho que os fundos sofreram um pouquinho mais. Eu acho que isso tende a ficar mais flat, mas não tem mais aquela taxa muito alta. Minha preocupação é realmente com papéis mais high yield, que é justamente onde sofre mais, onde a gente tenta fazer a mescla para realmente focar justamente na recorrência. A gente fica cauteloso porque justamente o cliente olha e traz, às vezes, essa provocação de é tanto de yield por mês, é X, é Y, então a gente traz essa preocupação, mas papel a gente realmente fica numa volatilidade um pouco maior do que gostaria. Mas a maior concentração do mercado hoje, acho que acaba sendo, das carteiras, acaba sendo em papéis. Exatamente. Até porque, né, a inflação ali dali a 2 meses já está incorporada, né? Diferentemente aí de outros segmentos que demoram um pouquinho mais Demora mais. demora mais para acontecer, né? Porque a gente tem É, alguns fatores que acabam impactando realmente na economia real, então demora mais para fazer efeito, né? Agora no papel não, no papel a gente tem um reflexo muito rápido de remarcação, de emissão de título, então é muito mais rápido. Então essa sensibilidade a gente acaba percebendo mais rápido e corrigindo mais rápido, positivamente ou negativamente. Então também é um ponto de atenção, mas as carteiras rodam aí basicamente os 40% em fundo de papéis. Uma parcela exatamente, considerável, né? A nova, exatamente. a nova linha de carteira, diferente das mais antigas, que a predominância era de laje ou era de renda urbana. Então, lá de 2019 era um perfil, hoje o perfil mudou e eu acho que tende a mudar mais justamente com FOF e infra aí no próximo ano. Até eu ia perguntar para você agora justamente essa perspectiva para 2024, né? Como é que você vê, né? Vamos ver aí essa semana, né? Mais uma vez reforçando aqui que nós estamos gravando em junho, Isso. mas houve aí uma questão da taxa de juros Selic fechar em 10, mais ou menos 10,50, né? Ou seja, numa perspectiva que estava de baixa e agora voltou a ficar alta, né? Como é que você vê aí esse reflexo no Eu não sei, mercado? Cara, eu a não gente sei não tem bola de cristal, né? Mas como é que exatamente. você Eu não imagina? sei se eu posso falar, mas só comentando agora que saiu já a decisão do cupom de manter em 10,50, é, eu acho que assim, o mercado já estava precificado isso, né? Então, olhando um pouco do que a gente vem conversando com os gestores, vem vendo, né, precificação de curva, eu acho que já era esperado. Eu acho que a gente não vê cenário de corte de juros, realmente a inflação acho que tende a ficar ou a ter uma leve elevação. Então, acho que ativos de inflação realmente acaba liderando em termos de boa alocação. Então, acho que para o ano que vem, assim, não vemos cenário de corte de juros Brasil. Claro, temos a questão de governo, mas não entrando no mérito de viés de governo, mas tudo pode acontecer. Realmente a gente não tem previsão. Né? Hoje não tem cenário para corte, acho que até para o ano que vem, né, para o fim do ano, também sem cenário. E aí os fundos de papéis acabam sofrendo. Eu acho que olhando mais laje, tijolo, logística mais ou menos, demora mais para ver um movimento mais positivo. Mas isso traz o carrego aí de inflação mais alta e a gente tem uma desaceleração, né? Vamos colocar assim, de economia mais voltada para a construção.
Então a gente segue mais cauteloso mesmo e aproveitando a oportunidade de que tem alguns fundos que sofreram um pouquinho aí, que acaba sendo uma boa oportunidade. Mas a gente vem aumentando realmente, acreditando em FOF, realmente por ter pontos táticos, e o de infra que a gente acha que acaba investindo em realmente o que vai trazer uma diferença de evolução de infraestrutura no Brasil. Então, acho que tende a ser um setor que vai crescer bastante. Exatamente. O que mais o Brasil precisa é melhorar a infraestrutura, né? Em todos os sentidos. Isso aí. Christian, muitíssimo obrigada aí por você ter aceito o convite, estar aqui falando conosco a respeito da sua visão, né, do que você tem visto, né, e também nos investimentos, né, nos fundos de investimento de uma maneira geral. Gostaria que você deixasse então as suas considerações finais e as mídias sociais aí para o pessoal também conhecer o The Hill Capital. Não, legal. Acho que para o investidor o recado é realmente escolher bons ativos que tenham uma certa recorrência, né, um histórico, porque nós temos muitos fundos, né, mais de 500, um pouquinho mais de 100 aí no IFIX, então é uma variedade muito grande. Então acho que o investidor ele tem que ter essa cautela no sentido de olhar boas gestoras, que tenham bons históricos. Eu acho que não focar muito no D0, no sentido de rentabilidade, e sim na recorrência. Eu acho que isso traz uma longevidade no investimento. Né? Eu acho que justamente por alguns clientes, né, alguns investidores ainda não terem, né, os fundos imobiliários, ser uma porta de entrada. Então, eu acho que realmente fazer essa curadoria inicial, ele com certeza vai colher bons frutos no futuro. E de rede social, a gente tem o Instagram da The Hill, né, The Hill Capital. Agora me fugiu o arroba exato, mas não sei se dá para colocar aí ou na descrição do vídeo. Não, eu Mas, coloco sim. tá, mas do escritório é The Hill Capital. Maravilha. Christian, mais uma vez, muito obrigada. E, pessoal, até o próximo episódio do podcast Café com Fih. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Christian. Obrigado, Andréa. Tchau, tchau, pessoal.